Boa noite, amada Igreja do Senhor Jesus. Boa noite você que nos assiste pela internet. Maravilhoso, louvores, que maravilhoso são estar aqui, são esses louvores maravilhosos, e quão maravilhoso é estarmos aqui para celebrar o nosso Deus e louvá-lo, porque Ele é poderoso, porque Ele está aqui, e Ele é um Deus de vivos e não de mortos, e Ele está aqui neste lugar. A sua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele se faz presente. Estamos nesse último culto da Jucade do mês de fevereiro, com a série de mensagens prontos para subir, e hoje nós iremos falar sobre quando Ele chamar, eu vou. Quem vai, dê um glória a Deus aí. Eita glória, foi fraco. Mais uma vez, quem vai, dê um glória a Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irei agora revelar um mistério que está lá em 1 Coríntios 15, daqui a pouco nós iremos ler a porção do texto completo. 1 Coríntios 15, texto conhecidíssimo, o pastor recentemente pregou aqui, e diz assim no 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos. Quantos creem? Dão glória a Deus? Glória a Deus, irmãos, nós seremos transformados por esse Deus maravilhoso. E o intuito dessa série de mensagens, irmãos, durante todo o decorrer do mês, foi justamente que o nosso coração pudesse estar cada vez mais ávido, queimando, palpitando pelo poder do Senhor Jesus e pela sua vinda. Porque, irmãos, quando nós olhamos para a nossa realidade, quando nós olhamos aquilo que está acontecendo em nossas vidas e ao nosso redor, nós precisamos entender que a vinda do Senhor está próxima, amém? A missionária, eu vi ela aqui, ela está ali. A missionária pode ler para a gente, por favor, 1 Coríntios 15, é uma leitura um pouco extensa, mas será gloriosa. 1 Coríntios 15, do 50 ao 58, que ela possa ler e em seguida nos introduzir em oração. 1 Coríntios 15, 50 ao 58. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Tu és bendito, Deus, e tu és bem-vindo. Mas uma noite que a tua noiva precisa de ti. Mas uma noite que necessitamos do toque do Teu Espírito, da revelação do Teu Espírito, Deus. Mas uma noite, Pai, que queremos estar com o nosso coração aberto para entender, para compreender e sentir o momento que Tu tens para a Tua igreja, o momento que Tu tens para cada um, o momento que Tu queres, Deus, se derramar, e Tu queres fazer mais e mais em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o nosso espírito esteja completamente curvado diante da Tua palavra, diante da Tua presença, porque Tu congregas no meio de nós. Deus, abençoe o Teu Filho, abençoe a Tua igreja, e que hoje, Deus, mais uma noite os céus se abram, já estão abertos, mas nós Te pedimos para que possamos nos envolver com o que é eterno, para que possamos nos envolver com a Tua palavra, para que possamos sentir profundamente o Teu Espírito em nossas vidas, nos direcionando, nos organizando e nos transformando para a glória e honra do Teu nome. Abençoe o Teu Filho, Pai, de forma linda, e que ao abrir da Sua palavra, a Tua palavra saia como flecha que atinge o alvo. Bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um texto maravilhoso, conhecidíssimo da amada igreja e recentemente ministrado pelo nosso pastor Afrânio.
E desde aquele momento em que ele ministrou essa palavra, saltou o meu coração, porque, irmãos, de fato nós estamos vivendo os últimos dias. De fato, nós estamos vivendo os últimos momentos da sua igreja aqui na terra. É visível nós analisarmos o cenário social, o cenário político, o esfriamento da igreja ao redor do mundo. Então, nós sabemos que cada vez mais que o dia que se aproxima, a nossa redenção também se aproxima. E trazendo aqui essa visão que Paulo estava trazendo àquela igreja de Corinto, aquela igreja naquele momento enfrentava um momento muito parecido com o que nós vivemos nos dias de hoje. A igreja enfrentava divisões, enfrentava problemas com a imoralidade, havia muitas confusões doutrinárias dentro daquela igreja e desordem nos cultos. Então Paulo começa a escrever a primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, para que eles possam cada vez mais ter mais maturidade espiritual, para que eles possam cada vez mais ter os olhos na fé e que eles possam ser fortalecidos na presença do Senhor Jesus, para que eles possam ser corrigidos, para que eles possam ser cada vez mais ensinados e entender que nós, na vida cristã, se nós aguardamos a presença do Senhor, a vinda do Senhor Jesus, nós não podemos viver aquém, nós não podemos viver de qualquer forma, nós não podemos viver de qualquer jeito. Então Paulo vai trabalhando elementos fundamentais, como a unidade em Cristo Jesus. Havia muitas divisões naquele momento. Ele trabalha a santidade da igreja, a maneira que a igreja deve se proceder, como que nós devemos proceder, seja numa vida de solteiro, seja numa vida de casado, seja a nossa vida cotidiana. Ele traz o ensinamento que a liberdade não é libertinagem. Nós não podemos fazer aquilo que bem entendemos e bem queremos, porque em Cristo Jesus nós temos uma nova vida para viver, nós temos uma nova vida para andar, nós temos um novo proceder, nós temos uma nova mente. A nossa mente não é a mesma mente que nós vivíamos outrora no mundo, não. Agora nós temos uma mente de Cristo. Agora nós vivemos andar em santidade. Agora nós devemos escolher aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. E muitas vezes aquilo que Ele quer para nossas vidas contraria o nosso ego, contraria o nosso eu. Mas nós precisamos perseverar firmes na presença do Senhor Jesus. E aí Paulo vai falar o porquê disso, por que se manter em santidade. Aí chegamos aqui nesse texto. Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É impossível, irmãos, alguém que espera, aguarda e anseia a vinda do Senhor Jesus estar vivendo de uma forma totalmente displicente, de uma forma totalmente equivocada, de uma forma totalmente longe da presença do Senhor Jesus. Muitas vezes, não por não ouvir os cultos, mas sim por estar com seu coração longe da sua presença, muitas vezes por estar longe da casa de Deus, muitas vezes por não ter mais aquele primeiro amor ao Senhor Jesus, mas vive uma vida completamente longe da sua presença, onde acha que aquilo que ela faz, onde ela acha que aquilo que ela escolhe não tem consequências. Muitas vezes nós vemos, infelizmente, essa realidade. As pessoas perderam a noção de que o nosso papel aqui nessa terra é aguardar a vinda do Senhor Jesus, é espalhar a mensagem do Senhor Jesus, é espalhar o evangelho de salvação. E muitas vezes, irmãos, nós vemos, recentemente, quarta-feira passada, mais especificamente, a gente foi para um evento e depois do evento a gente saiu com algumas pessoas e tinha uma moça lá que era crente, né? E aí ela conversando de onde ela congregava, eu falei onde a gente congregava, e ela, qual é os dias de culto lá? Eu falei segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, e naturalmente, eu acho que todos aqui já passaram por essa experiência, né? Quando fala a quantidade de cultos, as pessoas, meu Deus! E ela falou exatamente as frases que eu vou falar para vocês agora, amados. Meu Deus, para que tanto culto? Vocês não têm vida social? Eu acho um exagero. Irmãos, quantas coisas acontecem. E hoje as pessoas, sinceramente, elas estão vivendo dessa forma. Acham que a vida social, que o momento em família, que o momento de trabalho é melhor, é superior. E esqueceram que nós estamos aqui nessa terra de passagem, que nós não somos meros
Ah, sou crente, vou botar na bio do meu Instagram, vou postar ali o culto no Instagram. Não, nós estamos aqui porque temos um propósito de louvar ao Senhor Jesus. E nós somos salvos não para ficar aqui na terra. Ai, não, vou ficar. Não, nós estamos salvos porque nós um dia iremos voltar para reinar e governar com o nosso Deus. Quantos creem nisso? Irmãos, esse é um mistério glorioso, nem todos dormiremos, mas nós estamos na geração do arrebatamento. Nós estamos na geração do arrebatamento. Eu tinha separado 3 imagens, mas eu esqueci, que são algumas notícias que eu recentemente vi, e a terceira é fantástica, porque me lembra muito aos tempos do congresso, quando o pastor ministrava. Primeiro, na Gazeta do Povo, Gazeta do Fogo já, disse uma matéria bem assim: fome, guerra, miséria. Será que nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia diz? Irmãos, os sinais estão tão claros que até os ímpios conseguem perceber que não é por acaso, que tudo aquilo que estava na Bíblia sendo descrito, que tudo aquilo que está aqui sendo ministrado pelo Senhor na sua palavra, está se cumprindo. E hoje nós vemos um cenário de fome, de guerras, de miséria, de pessoas que olham apenas para si e não entendem mais o compartilhar, o compadecer, o estar ao lado de outras pessoas, não, mas querem tudo para si. E hoje nós vivemos uma geração egocêntrica, uma geração que deve agradar apenas o ego próprio, a si mesmo, não consegue compartilhar, não consegue ver a alegria do outro, não consegue ver a felicidade do próximo, não, mas acha e tem que ser tudo para ela, da forma dela, como ela quer. E, infelizmente, essa atitude também tem acontecido e tem chegado nas igrejas. Hoje nós vemos muitas igrejas onde as pessoas, o culto é preparado para servir as pessoas e não para adorar a Deus. O culto é preparado para agradar as pessoas e não ao Senhor. O culto fala de todas as coisas possíveis. Fala sobre motivação, trazem coach, trazem palestras sobre como organizar suas finanças, trazem palestras sobre como relatar um casamento, trazem muitas coisas, mas a principal, que é você negar a si mesmo e seguir a cruz de Cristo, que é você negar o seu eu e viver o evangelho de verdade, não é mais ministrado. Segunda notícia que eu achei muito interessante, com o avanço da IA, a ONU entregou e debateu recentemente o controle humano através da IA. Isso foi debate, aconteceu de verdade, e eles querem, de fato, controlar toda a população por conta da inteligência artificial. E ali as desculpas que ele usa é que a inteligência artificial está avançando, a gente não tem controle sobre as pessoas, o que elas podem fazer, o que elas podem deixar de fazer, então nós precisamos controlá-los. Nós precisamos de materiais que possam manipulá-los. Basicamente, isso está em pauta, e eles querem aplicar isso. Terceiro ponto, irmãos, que é a notícia, que foi publicado até na CBN, não sei se vocês acompanharam recentemente, Donald Trump e também o ex-presidente Barack Obama começaram a falar sobre alienígenas. E aí eu lembro muito de quando o pastor pregava antigamente no Congresso, e ele trazia exatamente essa como a desculpa principal que eles usariam para as pessoas, para justificar o arrebatamento da igreja. E hoje, irmãos, nós vemos insistentemente falar bastante sobre isso. São OVNIs que estão aparecendo nos Estados Unidos, e, irmãos, é cada coisa que você vê o quão próximo está a vinda de Cristo. E diante de todos esses fatos, irmãos, não tem como nós vivermos em um cristianismo utópico, um cristianismo parado, um cristianismo morto, um cristianismo que não gera frutos de arrependimento, um cristianismo que não gera frutos dignos de arrependimento. Não, nós não podemos viver dessa forma. Nós precisamos mudar a nossa vida e tomar cada vez mais um choque e entender: Senhor, o Senhor está voltando. Eu não posso permanecer na mesma, eu preciso buscar mais. Eu preciso buscar mais para que eu não possa cair em apostasia, para que eu não possa estar esfriando na presença do Senhor Jesus, mas que eu possa cada vez mais ter a minha vida completamente quedada aos seus pés. Ontem o Anderson trouxe uma palavra gloriosa sobre se planejar na presença do Senhor Jesus para o arrebatamento, e ele trouxe uma visão maravilhosa. E nós precisamos
que os nossos olhos sejam voltados para a vinda do Senhor Jesus, amada igreja. Eu louvo a Deus porque nessa igreja é pregado diariamente sobre a sua vinda. E se nós fizermos ali um balanço geral do que foi ministrado durante o mês de fevereiro, irmãos, o mês de fevereiro Deus falou insistentemente sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor Jesus, não só nos temas da Jucade, mas cada pregador que subiu aqui, as palavras doutrinárias, as palavras dominicais, o Senhor tem preparado a sua igreja, porque Ele quer uma igreja madura, uma igreja sadia, uma igreja que ama o Senhor Jesus, uma igreja que está aos pés dEle, independentemente das circunstâncias, uma igreja que não tem mais uma visão carnal, eu quero namorar, preciso ficar aqui, não, agora eu estou conseguindo a minha casa, a minha família, não, mas que os nossos olhos sejam principalmente no Senhor Jesus, porque Ele tem coisas eternas para nossas vidas. Isso não significa que nós não devemos planejar a nossa vida, isso não significa que nós não devemos almejar, conquistar os sonhos e tudo mais. O Anderson pregou isso ontem de forma gloriosa, mas que os nossos olhos sejam voltados em Cristo Jesus. Que os nossos olhos sejam voltados para este grande e glorioso momento, porque essa promessa, irmãos, é uma promessa que não será revogada, essa promessa não mudará, vai acontecer, queira o homem ou não. Eu vou ler novamente, que é maravilhoso esse texto. E eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Em um momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Oh, amada igreja, que maravilhoso. E aí ele continua: e quando este corpo corruptível se revertir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revertir na imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, teu aguilhão? Irmãos, nós temos um destino certo, é o destino de estarmos com Cristo, eternamente, com um corpo transformado. Se você crê, dê um glória a Deus, amada igreja. Irmãos, nós precisamos cada vez mais estar com isso visível em nossas vidas. E aí Paulo completa o seu raciocínio dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Irmãos, nós precisamos nesses últimos dias, mais do que nunca, ser firme. E o que é ser firme? Ser firme é você não mudar de posição. É você, independentemente das circunstâncias, permanecer firme, convicto daquilo que você crê, daquilo que Deus tem ministrado no seu coração, daquilo que nós sabemos do que vai acontecer. É você permanecer firme diante das adversidades, diante de tudo aquilo que tenta afastar a sua vida. A palavra diz lá em 1 Coríntios 16, 13, diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Firmeza é permanecer na fé, irmãos. Firmeza é você não deixar levar por suas emoções, é você não desviar o foco, principalmente nesses últimos dias, é você não se distrair com os entretenimentos deste mundo, é você não se distrair com aquilo que quer te roubar da presença do Senhor Jesus, é você permanecer firme nas suas convicções, naquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Por mais que nós vivemos nesse mundo onde tudo muda, um mundo onde valores mudam constantemente, hoje nós vivemos a triste realidade que o mal é bom e o bom é mal. O certo é bom, o certo é bom, né? O certo se tornou errado e o errado se tornou o certo. Hoje nós estamos vivendo essa geração, e pessoas que antigamente eram louvadas, eram exaltadas, eram enaltecidas por fazer o que é correto, por fazer o que é bom, hoje já são chamadas de retrógradas, que o pensamento dela não evoluiu, que ela precisa parar de ser antiquada. Não, você é muito antiquado, e hoje nós vemos essa inversão de valores. Principalmente, irmãos, neste mundo tenebroso, e infelizmente nós temos visto igrejas que também têm invertido seus valores, onde a cultura do céu já não é mais pregada, onde a vinda do Senhor Jesus já não é mais ministrada, mas sim, você vai vencer, você consegue, você tem tudo. Deus, e tem a triste frase, né, de um amado, que espero que se torne irmão, que fala: você é o ponto fraco de Deus. Não, irmãos. Misericórdias,
nós temos visto aberrações terríveis, uma inversão de valores, e nós não podemos deixar com que isso toque no nosso coração. Isaías 5:20 diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Nós vivemos neste mundo onde opiniões mudam também. Irmãos, isso é muito triste, porque hoje nós vemos um tempo, a palavra diz que haveria um tempo que não suportariam essa doutrina. Então a internet é maravilhosa, você consegue ter uma grande rede de conhecimento e tudo mais, mas também ela começou a dar voz a pessoas que não deveriam ter voz. Ela começou a dar voz a pessoas que não são sábias. E o pior, isso permitiu com que pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina aplaudam essas pessoas. O pior é que nós vemos hoje uma geração que você vai ver, a pessoa é famosa, o que ela entrega de bom? Nada, só besteira, só fala besteira o dia todo na internet. E nós vemos umas pessoas com grande quantidade de seguidores por conta disso. O que será que nós temos alimentado? Quais são as opiniões que estão sendo alimentadas em nossas vidas? Será que nós estamos sendo pautados pelo aquilo que a palavra do Senhor diz? Porque uma verdade o que acontece muitas vezes é que nós vamos começar a procurar opiniões adversas. Aí, digamos que você começa a procurar. Esse microfone é preto. É uma realidade, amém? Esse microfone aqui é preto. E aí você passa o tempo todo escutando, esse microfone é preto, mas você começa, não, esse microfone não pode ser preto, tem alguma coisa errada. Aí você vai com o ciclano. E ciclano, esse microfone aqui, o que tu acha? É preto? Aí o ciclano, esse microfone é preto. Aí você vai com o Beltrano. Beltrano, o que tu acha desse microfone? É preto? Aí ele, rapaz, ele tá um preto, mas já tá meio surrado, já não é muito preto não. Aí você, é verdade, é isso aí, eu também acho isso. Aí você vai para a diabetes, que não tem mais o fulano, ciclano, e tem a diabetes. Aí chega na diabetes, esse microfone é preto? Não, esse microfone não é preto, é um absurdo. E aí você, é verdade, você começa a se comunar com aquilo que está no seu coração. Então tome cuidado com as pessoas que você anda, com as opiniões que são dadas a você. Será que são opiniões baseadas na palavra de Deus ou são opiniões baseadas naquilo que você acha, daquilo que você deseja, daquilo que você almeja? Outro ponto, pessoas, irmãos. Vivemos um tempo onde as pessoas mudam. E eu falo isso com muita tristeza, porque uma pessoa que me ajudou e muito, e me instruiu bastante a permanecer na fé, a viver na palavra do Senhor Jesus, me instruiu a viver em santidade. Hoje, infelizmente, ela já não está mais aqui. Infelizmente, ela já não professa mais a mesma palavra, a mesma fé, ela já não tem mais aquela convicção que ela tinha outrora. Mas os seus achismos, ela começou a se ensoberbecer, e os seus achismos tiraram da presença do Senhor. E o que é pior, ela levou outras pessoas. Então nós não podemos viver de forma vacilante, e precisamos ser firmes, porque se nós nos basearmos em pessoas, a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia em outro homem. Se nós basearmos nas opiniões, a palavra diz que haveria tempo que não suportaram essa doutrina, e nós provavelmente podemos ser uma dessas pessoas que escutam esses conselhos maus. Se nós nos baseamos na cultura social, nós vemos que elas mudam, e hoje o certo é errado, o errado é certo. Inclusive tem igrejas, infelizmente, que tranquilamente uma igreja, eu não vou falar a palavra aqui porque eu acho que pode cair, né? Mas que são a favor de um casamento que a palavra diz claramente que não é para ser aprovado. E essa igreja aprova, e vemos muitos pregadores, cantores do meio gospel que vão lá, pregam, cantam normalmente. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, e não se basear em tudo aquilo que nós vemos e ouvimos, mas sim na palavra do Senhor Jesus, porque Ele não muda. A palavra diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é eterno. Por isso, um cristão que não se firma nas circunstâncias, ele começa a vacilar e se afastar da presença do Senhor Jesus. Mas que nós possamos cada vez mais permanecer firmes na presença do Senhor Jesus, mesmo quando nós não concordarmos ou estivermos com dúvidas. Permanecer firme. Eu lembro a história de Jó, irmãos. Jó, você acha que ele tinha as respostas para aquilo que ele passou? Ele perdeu em um dia sua família, seu trabalho, sua saúde, e ele em nenhum momento questionou, ele não tinha resposta por que aquilo estava acontecendo com ele.
E muitas vezes nós queremos muitas respostas. Ah, por que está acontecendo comigo? Ontem o Anderson pregou sobre isso também. Ah, por que está acontecendo comigo? O que é isso? Não, irmãos, não. Você tem que permanecer firme na presença do Senhor Jesus, baseado naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém, amada igreja? Nós precisamos permanecer firmes na santidade. Por mais que o mundo ofereça a você atalhos, nós precisamos permanecer firmes. A palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Não vos conformeis com este século. Não podemos nos conformar, irmãos, com o que está sendo feito, com o que está sendo ministrado por aí afora, como que as pessoas estão levando, o que os nossos amigos estão dizendo. Se pessoas estão nos tirando da presença de Deus, nós precisamos nos afastar delas. Se aquilo não faz com que eu me aproxime de Deus, eu preciso tomar a decisão de forma radical. Tem aquele louvor, né? A decisão em mim é radical, não vou cantar, mas é isso, é você tomar a decisão radical, para que você possa preservar a sua vida na presença do Senhor Jesus. Nós precisamos permanecer firmes na esperança, por mais que tudo pareça difícil. Em Hebreus 10, 23, retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Isaías 41, 10, não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, a nossa esperança não está no cenário atual político, nossa esperança não está no fulano, no ciclano. A nossa esperança está no Senhor Jesus, na sua promessa, na promessa da sua vinda. Se nós não tivermos isso, irmãos, em nosso coração, a palavra de Deus diz que nós somos os homens mais infelizes dessa terra. Se a nossa visão não for a presença do Senhor Jesus e a eternidade com Ele, nós somos os homens mais infelizes dessa terra. Então nós precisamos cada vez mais permanecer firmes na esperança da salvação. A palavra de Deus diz em Mateus 24, 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar significa permanecer enquanto outros desistem, significa continuar enquanto é difícil, significa confiar mesmo que você não veja a solução. A firmeza não depende do que nós sentimos, porque os sentimentos mudam. A palavra diz que o nosso coração é enganoso, nós não podemos confiar nos meus próprios sentimentos. Dias bons, dias difíceis virão, vêm e vão, mas a nossa firmeza está em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos. Se Deus é por nós, quem será contra nós, amada igreja? Isso tudo são promessas que Ele tem para nossas vidas até o dia de sua vinda. Segundo ponto que Paulo fala, sede inabaláveis. Inabalável é algo que não pode ser movido, é algo que não pode ser deslocado da sua posição. A Bíblia fala para nossas vidas, em Hebreus 12, 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. O reino de Deus não pode ser abalado. Nós, como os verdadeiros servos de Deus, não podemos deixar com que as circunstâncias e as situações abalem as nossas vidas. Tem gente que sai da igreja porque perdeu um namorado, uma namorada. Tem gente que sai da igreja porque, o irmão olhou para mim torto. Tem gente que sai da presença do Senhor Jesus porque o louvor não está na sintonia que ele escutava, que ele quer escutar o harmônico Beethoven, não. Tem pessoas que saem por cada motivo, irmãos, desculpa o termo da expressão besta, que você fala assim, não, brincadeira, que é isso. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que nós não sejamos assim. Nós precisamos ser cada vez mais como rochas, estamos enraizados na rocha que é Cristo Jesus. Podem vir crises, podem vir perdas, podem vir perseguições, decepções. A palavra de Deus diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmos 27, 10. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, 2 Timóteo 3, 12. Irmãos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, João 16, 33. Então, se nós quisermos permanecer inabaláveis, irmãos, nós precisamos estar em Cristo Jesus com nossos olhos voltados para Ele, porque nós sabemos que independentemente se aconteceu algo em nossas vidas, os nossos olhos estão em Cristo Jesus, e no final de tudo, nós terminaremos com Ele na glória. No final de todas as coisas, nós estaremos com Ele na glória, e poderemos cantar, Senhor, valeu a pena. Cada detalhe, cada sofrimento, cada angústia, cada perseguição, valeu a pena.
Os nossos olhos não podem estar aqui nessa terra, irmãos, pois esse mundo passará, mas a palavra do Senhor Jesus, mas a promessa dele, a salvação, não. E a pergunta que nós devemos fazer nas nossas vidas, como está a minha vida hoje no Senhor Jesus? Mateus 7, 24 e 25 diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Será que a nossa vida está hoje edificada na rocha, que é Cristo Jesus? Onde nós estamos fundamentando nossos alicerces? Do que eu tenho me alimentado? Será que eu tenho me alimentado só de porcaria na internet? Será que eu não tenho mais me alimentado da palavra que me sustenta? Será que eu não tenho mais tido um momento de intimidade com Deus? Será que nós seremos aquele grupo de pessoas que falará: Senhor, eu ia para a tua igreja todo dia, eu estava tocando, eu estava ministrando, eu fazia as coisas, eu servia. E o Senhor fala assim: eu não vos conheço. Irmãos, isso é muito, muito triste. E eu desejo do nosso coração para ninguém aqui ouvir isso, misericórdia. Porque é uma coisa muito triste, irmãos. E o pior, a palavra de Deus diz que a quem muito dado, muito será cobrado. Irmãos, isso causa um temor muito grande no meu coração, porque nós hoje estamos numa igreja que é extremamente doutrinada, que tem um conhecimento misericórdia. Você conversa com outras pessoas e você conversa algo que para nós aqui é base lá, é cotidiano, e você fala, outras pessoas falam: meu Deus, como que você tem esse conhecimento? Você estudou teologia? Não, irmãos, nós temos o privilégio de estarmos numa igreja que tem pastos verdejantes. E ainda assim, muitas pessoas hoje ainda trocam aquilo que Deus deu aqui para lugares que não tem nada da presença do Senhor Jesus. Infelizmente, essa pessoa que eu falei para vocês, né, que me instruiu a estar aqui hoje ela está num lugar que é só show. Vamos lá, show. Toda hora show. Mas não tem a palavra do Senhor Jesus, não tem o evangelho que transforma. Aqui nós vemos, aquele que ouve e edificou na rocha que é Cristo Jesus, pode vir a chuva, podem vir os rios, os ventos, as tempestades, mas a diferença é que aquela casa que foi edificada na rocha em Cristo Jesus não foi abalada. A diferença é que aqueles que estão em Cristo Jesus têm um porquê e sabem para onde vão e sabem que todas as coisas nessa terra são passageiras e brevemente, como nós lemos aqui, o nosso trabalho no Senhor não é vão e tudo que nós produzimos aqui produz para nós eterno peso de glória e brevemente nós não teremos mais este corpo físico, mas nós teremos um corpo transformado, amada igreja. Esse é o desejo do Senhor para nossas vidas, que nós almejemos a sua presença, a sua vinda. Ele continua sempre abundantes na obra do Senhor. O Senhor nos chamou, irmãos, para ser produtivos. O Senhor nos chamou para frutificarmos, para transbordarmos. E nós estamos vendo hoje, irmãos, uma igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando nessa, mas no modo geral, uma igreja que tem medo de falar o evangelho que é poder de Deus para salvar. Nós estamos vivendo em um momento em que, se você estiver numa faculdade, numa roda de amigos, e se você se posicionar, você é criticado, você é linchado. Mas nós vemos cristãos que olham para isso e falam assim: não vou falar, não vou me posicionar, porque eu não quero passar por isso. Irmãos, se nós não nos posicionarmos, se nós não falarmos, defendermos o evangelho, se nós não nos posicionarmos com nossos amigos, eles não serão salvos, eles não ouvirão. Você já parou para pensar nisso? Se você não mostra a sua vida como eu vou ser mais simples, não precisa nem falar, mas só o fato de muitas vezes você chegar no refeitório do seu trabalho, por exemplo, e antes de almoçar, você orar ao Senhor Jesus, isso já é um testemunho que impacta demais. Eu sei porque lá no trabalho, lá na contabilidade, as pessoas, quando sentam comigo, automaticamente todo mundo já começa a orar também, já espera a gente para orar junto. Por quê? Porque as pessoas são impactadas, irmãos. Se nós não fizermos isso,
como eles saberão que nós servimos ao Senhor? Como eles saberão, juventude, que nós somos jovens diferentes? Se ao sentarmos numa roda de amigos, falamos as mesmas besteiras, se ao sentarmos em uma roda onde as pessoas estão falando sobre pegação, pegar mulher, você, pega mesmo, pega todo mundo. Não, nós temos que ser santos, temos que ser diferentes. Nós não podemos ser aqui na igreja uma pessoa e fora outra. O Senhor vê tudo isso, amada igreja. Ele nos chamou para produzir, para frutificar, para transbordar vida. João 15,16, eu vos escolhi, vos designei para que vades e deis frutos. O vosso fruto permaneça. O chamado cristão não é você viver de sobrevivência, é você viver o extraordinário na presença do Senhor Jesus. A palavra nos diz, o Senhor saiu da boca de Jesus, vocês farão obras maiores. Nós precisamos tomar posse, principalmente nesses últimos dias, em que nós estamos vendo absurdos e vemos uma igreja apóstata. Nós precisamos ser cada vez mais aqueles que direcionam as pessoas a Cristo, sejam com o nosso falar ou com o nosso testemunho. Amém, amada igreja? Ser abundante significa viver além do mínimo. Não é só sobreviver espiritualmente, é transbordar. É ser constante, é ser abundante na presença do Senhor Jesus. Muitas vezes nós vemos uma igreja que, eu vou só para a igreja porque aqui está muito bom. Não, se você puder, venha segunda, venha na quarta, venha na terça. Na terça não tem culto, você vai ficar aqui sozinho. Venha na sexta. Mas você precisa almejar o Senhor Jesus. Você precisa dar o melhor. Servir ao Senhor com alegria. Tudo quando fizerdes, faz de todo o coração, como para o Senhor Jesus. Você sabia que quando você trabalha para Deus, você dá o melhor no seu trabalho? Você não precisa estar aqui servindo necessariamente, mas quando você entrega o seu trabalho ao Senhor, você dá o melhor para Ele, você o agrada. Quando você não fica enrolando o seu chefe, por exemplo. Quando você não fica no celular enquanto deveria estar trabalhando, por exemplo. Quando você dizima e dizima com alegria, você está agradando a Deus. Você está fazendo a vontade do Senhor Jesus. Nós não podemos viver e sobreviver, mas precisamos transbordar. Amém, amada igreja? Ele procura um coração fiel, que o aguarda, que o espera, que o anseia. E aí ele diz, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque além da promessa que Ele nos deu, que retornará para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para buscar a menina dos seus olhos, Ele nos abençoa e nos contempla com galardões. Entregou um copo de água para o irmão, galardão. É como se você, cada vez que entregasse para alguém um copo d'água, você ganhasse 1.000 no Pix. Quem não ia querer? Agora não dá para ser no Pix, né? Mas seria como você ganhasse uma quantia enorme de dinheiro só para você fazer algo que é normal, é tranquilo entregar um copo d'água para alguém, irmão? Tranquilo. O fato de você servir ao seu irmão, você é galardoado. Irmãos, isso é maravilhoso, não tem como a gente entender e visualizar que nós chegaremos no céu e tem coisas que falam, meu Deus, eu ganhei por isso, Senhor Deus. Misericórdia, muito obrigado, glória a Deus. Porque o Senhor tem prazer em galardoar o seu povo. Porque o Senhor tem prazer em te abençoar. Porque o Senhor tem prazer em abençoar a sua igreja. Então, irmãos, nada do que você fizer, você não será recompensado por Deus. Se você é perseguido por amor a Ele, você é bem-aventurado e você receberá seu galardão. Mas se você for perseguido, por amor a Ele, irmãos, porque tem gente que é perseguida porque é antipática, é chata no trabalho, nos amigos, não querem estar com ela, mas não é por isso, é por amor ao Senhor Jesus. Tem aquelas pessoas que chegam numa roda e tudo é demônio. Sai demônio, o que é demônio? Não podemos ser assim, nós temos que saber também evangelizar e ganhar as pessoas para Cristo. Quando nós somos perseguidos por amor a Cristo, nós somos galardoados.
e temos eterno peso de glória em nossas vidas. Amém, amada igreja? E por que tudo isso, irmãos? E por que Paulo escreveu esse texto maravilhoso? Porque haverá um momento, irmãos, em que a igreja será arrebatada. Haverá um momento que o céu se abrirá, irmãos, eu fico imaginando. É no abrir e piscar de olhos. Imagina a gente estar aqui agora todo mundo e quando a gente piscar o olho e abrir, já vê aquelas miríades de anjos. E você olha para o lado, olhe para o lado aí, para o seu irmão aí. E você vai ver essa pessoa com você na glória. E você verá com corpo de glória. Você não verá a Maria criança, a Biazinha criança, você verá eles com corpo revestido de glória. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. E se isso não queima o nosso coração, nós precisamos nos arrepender urgentemente. Nós precisamos voltar ao primeiro amor urgentemente. Porque a Bíblia diz que no abrir e pescar de olhos, no momento, não terá aviso, não terá uma preparação. Não, vai ser. E aqueles que estiverem com seu coração preparados, irá subir com ele. Aqueles que tiverem no seu coração a palavra guardada, irá subir. Não haverá tempo para você ajustar. Ah, não, deixa eu me consertar, deixa eu pedir perdão. Não. Sendo abrir e piscar de olhos. Será repentino. Jesus declarou, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E naquele dia, irmãos, naquele grande e glorioso dia, não vai importar se você... eu estou quase para conquistar uma promoção no trabalho. Poxa, eu acabei de comprar o carro, estou só esperando chegar na minha casa. Poxa, agora que eu consegui alguém para ficar ao meu lado o resto da vida. Não importa o quanto você se planejou aqui nessa terra. Não importa aquilo que você ganhou aqui nessa terra. Não importa aquilo que você conquistou aqui nessa terra. Tudo isso ficará para trás. Tudo isso ficará para trás. Importará somente o seu coração. Será que o nosso coração está preparado, amada igreja? Os irmãos do louvor já podem subir. A igreja pode ficar de pé. Parecer que está acabando. Irmãos, a palavra de Deus diz que será repentino. E nós precisamos estar prontos para subir. E nós precisamos estar prontos, com o nosso coração, como diz a palavra do Senhor Jesus, almejando a sua vinda. Aqueles que querem, aqueles que clamam Maranata, são aqueles que almejam a vinda do Senhor Jesus. Quando nós falamos aqui, declare Maranata, irmãos, isso é o peso para nossas vidas. Porque quando você está clamando Maranata, você está falando assim, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero a tua vinda, Pai. Eu desejo, eu anseio a sua vinda, Senhor Jesus. E será que nós estamos preparados para a vinda do Senhor Jesus? Será que o nosso coração está coração limpo? Será que nossas vestes estão com as vestes brancas? Será que nós estamos preparados? Ou será que nós falamos Maranata da boca para fora? Maranata é redenção para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que são fiéis à sua palavra, mas ela é juízo para aqueles que não dão crédito à verdade. É você pedir que o Senhor venha como um reto juiz, como aquele que vai governar todas as nações. Como que está o nosso coração hoje? A palavra de Deus diz, uns estarão no moinho, um será tomado e deixado o outro. Uns estarão no campo, uma será tomada e deixada a outra. Uns estarão trabalhando, outros estarão na sua casa, outros estarão descansando. Nós seremos chamados, irmãos. Que em nome de Jesus nós não possamos estar distraídos com o trabalho. Que não possamos estar distraídos com as coisas dessa terra. Que não possamos estar distraídos com relacionamentos. Que não possamos estar distraídos com entretenimento. Que não possamos estar distraídos com nossos estudos. Que não possamos estar distraídos com o nosso ego, achando que estamos servindo a Deus,
mas o nosso coração está longe, frio, distante, achando que somos ricos, quando na verdade somos pobres, cegos, miseráveis, estamos nus. Que possamos nessa noite fazer uma avaliação em nossas vidas. Será que o nosso coração, será que nós podemos cantar com toda a verdade aquilo, como aquele louvor, eu já coloquei as minhas vestes brancas, eu estou só te esperando? Ou será que nós precisamos ainda ajustar a rota? Senhor, me perdoa, Senhor, me trata, me restaura, eu quero voltar ao primeiro amor. Haverá um dia, irmãos, em que nós escutaremos: eis o noivo. E esse dia está próximo, amada igreja. A palavra de Deus diz que não importa o que passarmos nessa terra, quando chegarmos lá, o Senhor enxugará as lágrimas dos nossos olhos. E todo o sofrimento, toda a angústia, toda a luta, a tribulação, o deserto, você já nem lembrará mais. Mas você falar: Senhor, valeu a pena estar aqui, Deus. Valeu a pena te servir, Senhor. Que o desejo do nosso coração jamais seja se esfriar, se nos distanciar, mas que nesses últimos dias, amada igreja do Senhor, possamos estar com o nosso coração fervendo, porque o Senhor voltará. E essa alegria que estávamos cantando aqui no início do culto refletirá na glória. Se você não tem alegria de louvá-lo aqui, se você não tem alegria de estar com seus irmãos aqui, você não terá alegria, você não subirá. Então que nossas atitudes, que nossos olhares, que a nossa postura seja uma postura de verdadeiros adoradores nesses últimos dias. Que a nossa postura, o nosso coração esteja alinhado com o Senhor Jesus, porque Ele buscará uma noiva madura, uma noiva sem mácula, sem ruga. Ele buscará uma noiva que o ama, que o aguarda e que o espera, e que não troca por momentos de prazer momentâneos, que não troca por momentos de entretenimento, que não leva a sério a sua palavra, que não leva a sério a sua verdade, que não leva a sério o anúncio da sua vinda. Ele buscará uma noiva que clama: Maranata, Maranata. Que você possa declarar essa noite: Maranata, Maranata. O Senhor está voltando, amada igreja do Senhor Jesus. Que o nosso coração possa fervilhar de amor por Ti, Deus. Que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, limpar as nossas vestes, que possamos estar preparados para o arrebatamento, Senhor. Que jamais percamos de vista a âncora da nossa fé, que é o dia em que seremos arrebatados, é o dia que o Senhor irá nos tirar deste corpo mortal. Ah, Senhor, como Te esperamos e Te aguardamos, Deus. Conserva os nossos corações. Se porventura alguém está aqui neste lugar com o coração quebrantado, com o coração pedrificado, que o Senhor possa quebrantá-lo. Se alguém pela internet está com o coração, Deus, distante, e o Senhor tem a sua palavra, e o Senhor não ministra para bancos, o Senhor sabe que essa palavra tem endereço. Oh Deus, que essa pessoa, Pai, se curve aos Seus pés, Deus, porque não há mais tempo de brincar, não há mais tempo de fingir, não há mais tempo de achar, de viver um evangelho, um cristianismo utópico, mas é tempo de estar aos Teus pés, Deus, preparados para o ressoar da última trombeta. Aleluia.